Vamos falar um pouquinho sobre como os nossos pensamentos, eles moldam o nosso comportamento. É isso mesmo. Lá em Provérbios já dizia, né, que assim como o homem pensa, assim ele é. Então, se você tem muitos pensamentos negativos, você vai agir de forma negativa na sua vida. E se você tem pensamentos positivos, você vai agir de acordo com esses pensamentos negativos. Então, assim como você imagine a sua alma, assim você é. Então, como esses pensamentos, eles são tão poderosos que eles acabam moldando o nosso comportamento. Vou contar uma historinha assim. Eu quero que você imagine uma mulher, tá, que sempre acreditou que ela não era capaz de conquistar nada na vida. E desde criança ela ouvia de pessoas próximas, muitas vezes dos próprios pais, de professores ou de alguém na escola, que ela era uma pessoa fraca, que ela era uma pessoa incapaz, né? Que ela sempre procrastinava, então não adianta ela sonhar, não adiantava ela planejar, que ela nunca iria conseguir aquilo, né? Então, tudo que ela foi ouvindo foi sendo assimilado no cérebro dela. E isso foi criando uma crença limitante, né? Isso foi sendo enraizada na cabeça dessa pessoa. E isso foi fazendo com que ela tivesse medo de arriscar. Porque se isso enraizou na mente dela, o que ela começa a pensar? Realmente, eu não consigo fazer nada, eu sou uma pessoa fraca, eu sou uma pessoa que procrastina. Isso é o pensamento dela. E qual é a emoção que ela vai sentir? Ela vai se sentir triste, ela vai se sentir paralisada, ela vai se sentir incapaz, né? E o comportamento que ela vai adotar? Ela vai adotar o comportamento de uma pessoa que não faz nada, que não vai em busca dos sonhos, que sempre pensa em fazer algo e não faz, abrir um negócio, não abre o negócio por medo de falhar, por medo de julgamentos. Então, ela acaba não realizando os sonhos que ela tem para ela por conta desses pensamentos que foram enraizados na cabeça dela. Isso acontece desde o ventre da nossa mãe, desde quando a gente está no ventre da nossa mãe, né? Desde o nosso nascimento, desde a nossa infância, né? Tudo que a gente passou, tudo que a gente escutou, tudo o que a gente presenciou, seja pequenos traumas ou situações não tão agradáveis, isso tudo foi impregnando na mente da criança, do adolescente, e quando nós nos tornamos adultos, isso vem refletindo, né, no nosso comportamento. E muitas vezes nós nem sabemos o porquê temos tal atitude, né? Ou até a falta de atitude. Nós não sabemos por que somos assim. Porque a gente viveu muitas coisas ruins, muitas coisas negativas. E possuímos muitas travas mentais, né? Que são barreiras psicológicas que impedem as pessoas de agirem, de realizarem os seus sonhos, né, de realizar o seu propósito de vida, seja por medo de falhar, seja por medo do que as pessoas vão pensar, ou seja porque a pessoa acha que ela não está preparada ainda para fazer, que falta estudar mais um pouquinho, então ela procura a situação perfeita para poder realizar alguma coisa. Então nunca está propício o momento, ela sempre está esperando alguma coisa, e isso acaba fazendo com que ela procrastine, ou seja, paralisa, não faz nada. Ela sabe até o que tem que ser feito, mas ela não tem essa força, ela não tem essa motivação de querer fazer as coisas. Por quê? Porque o cérebro dela já adotou esse padrão, ele já tem esse circuito neural formado na mente dela.
Então o cérebro ele tende a seguir esses padrões. Enquanto você não mudar esses padrões de pensamento, esses padrões de comportamento em você, você vai continuar agindo da mesma forma. E a palavra de Deus, lá em Romanos 12:2, diz que é possível sim nós mudarmos os nossos pensamentos. A palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Então, se você já conseguiu identificar que você tem esses padrões de pensamentos negativos que te paralisam, que não deixam você seguir adiante para realizar os seus sonhos, já é um primeiro passo, né? O autoconhecimento, a gente se conhecer, já é o primeiro passo para a grande mudança. É muito importante isso, porque você já começa a reconhecer que precisa mudar e que quer mudar. E isso é possível sim, transformando, renovando a sua mente, né? Então, essa pessoa que tem esses pensamentos negativos, que não consegue sair do lugar, que não consegue fazer o que tem que ser feito, começa a estudar sobre os pensamentos, a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, o versículo que eu acabei de ler. Então, a pessoa começa a perceber que realmente é possível, né? Então, se você decide reprogramar a sua mente, reprogramar a sua mentalidade, né, usando a palavra de Deus como base, com o tempo, fazendo isso repetidamente, né, adotando esse comportamento, esse hábito, você com certeza vai conseguir transformar a sua realidade, né? Você vai conseguir com que sua vida mude completamente. E o que é a neuroplasticidade, né? É justamente isso, a mudança de mentalidade. É um novo caminho neural que o cérebro pode sim fazer, né? O cérebro é como um campo, imagine um campo, né? Onde os pensamentos são como trilhas, né? Que elas vão sendo criadas e formadas no seu cérebro. Então, quanto mais um pensamento é repetido várias vezes, mais forte essa trilha e automática ela se torna no nosso cérebro. Então, se você tem esses pensamentos negativos muito, assim, todos os dias pensando isso, já se formou essa trilha neural. Mas você consegue mudar isso, você consegue formar uma nova trilha se você mudar esses pensamentos. Então a neurociência veio para dizer que realmente você consegue formar novos caminhos neurais na sua mente. A neurociência veio dizer isso, mas como eu disse, li lá em Romanos 12:12, Paulo dizendo aos romanos há mais de 2000 anos atrás que sim, é possível transformar a sua realidade mudando a sua mentalidade. Um exemplo das coisas habituais que você faz: o caminho do trabalho, o caminho que você faz para ir para a faculdade, o caminho que você faz para ir para a igreja, né? Parece que é automático, que você já sabe. Quando você entra no carro e começa a dirigir, é automático, você já sabe onde tem que pegar. Tem um exemplo muito bom que eu fiquei 1 ano sem dirigir o carro, porque eu vendi meu carro, e depois de 1 ano eu peguei um carro novamente para dirigir. E antes de entrar eu pensei, será que eu sei ainda dirigir? Mas quando eu entrei no carro, que eu liguei a chave, a mão já foi no câmbio para mudar a marcha, o pé já foi na embreagem, já foi tudo automático. Essa trilha ela já estava na minha cabeça, né? Já era um hábito muito forte. Por mais que eu não praticasse isso durante 1 ano, isso estava muito forte na minha cabeça. Todos esses hábitos, todos esses comportamentos que nós temos, eles já estão bem estruturados no nosso cérebro, né? Já tem esses caminhos, já tem essas trilhas específicas para isso. O ciclo do pensamento é o seguinte, né? Você pensa, você sente e depois isso reflete no seu comportamento, né? Você tem um pensamento, seja positivo ou negativo,
Vamos lá para os pensamentos negativos. Eu não sou capaz, eu estou insegura, eu não sei, eu tenho medo de fazer, né? Isso é um pensamento. E qual é o sentimento, né, que isso vem? Qual é a emoção que isso gera? Insegurança, né, de paralisia, de não fazer o que tem que ser feito. Então, a emoção da tristeza que vem, muitas vezes de cobrança, muitas vezes de decepção que você tem consigo mesma, né? E o comportamento que você vai adotar é esse, de paralisia. Você não vai fazer o que tem que fazer, você fica paralisada. Você tem um sonho, por exemplo, de estudar uma nova língua, mas você, eu acho que eu sou velha demais para isso, sou velha demais para aprender um novo idioma, né? Isso é o teu pensamento. E o que isso gera? Gera uma certa frustração, né? Gera uma tristeza. E qual comportamento que você vai adotar? Você não vai se matricular na escola, você não vai se matricular no curso, né? Então é um ciclo. Você pensa, você sente e você age. Isso é um ciclo, e através disso, feito repetidamente todos os dias, criando um hábito, isso causa, né, uma trilha neural que você vai fazer sempre. Então o cérebro vai adotar esse pensamento. Mas, como eu disse, há chance, há esperança para você de mudar esses pensamentos. E eu não estou falando de positivismo, de motivação barata, de pensamentos positivos, não. Eu estou falando isso com base bíblica. Então você tem que começar a ler versículos que mostram quem você é em Deus. Versículos que mostram o que Deus diz quem você é. Né? Por muitos anos você acreditou no que as pessoas falaram que você era insegura, que você era medrosa, né, que você era incapaz. Por muito tempo você veio dando ouvidos a essas pessoas. Mas e o que Deus fala de você? Você não vai dar ouvidos ao que Deus diz, né, de você, sendo que Deus te conhece. Lá em Jeremias fala, né, eu te formei desde o ventre da sua mãe, eu te conheço, né? Você é amada, você é filha, você é guerreira, né? Deus pede pra gente ser forte e corajosa. Eu sou contigo. Então nós temos que tomar posse disso, nós temos que começar a ler esses versículos para fortalecer a nossa mente. Porque se a gente consegue mudar a nossa mentalidade, a gente vai conseguir mudar os nossos comportamentos. Então, para finalizar, eu quero deixar um versículo aqui que está em Filipenses 4:8, que diz o seguinte, né? O que pensar? Não, o que eu devo pensar, então, para começar a transformar essa minha mentalidade, né? A palavra de Deus: medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então, meditar não é somente ler. Meditar é ler e você pensar no que você está lendo. O que eu estou lendo? Aí você começa a pensar no que você está lendo, você começa a imaginar que você é aquilo. Isso é um meditar. Não é somente a leitura, é você meditar, você pensar, olhar cada palavra, ler cada palavra que você está lendo, né, e visualizar isso com você. Então eu quero deixar um versículo para você começar a meditar na palavra de Deus, que está em Filipenses 4:8, e diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então eu acabei de ler. Agora, o que seria o meditar? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. O que é para você verdadeiro? Né? O que é ser verdadeira? Ser verdadeira, né, é você, por exemplo, ler a palavra de Deus e saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo o que está na Bíblia é verdadeiro. Tudo que Deus diz sobre você é verdadeiro. Então você vai já começar a pensar isso. Tudo que é verdadeiro, aquilo que a Bíblia é verdadeiro. Tudo que Deus diz sobre você é verdadeiro. Então você vai já começar a pensar isso. Tudo que é verdadeiro, aquilo que Deus diz que eu sou, eu realmente sou. Outra coisa que
Filipenses 4:8. Tudo que é honesto. O que é ser honesto? Né? Ser honesto é quando você está longe das pessoas, né? Quando só está você e Deus. Você vai pegar algo que não é seu, né? Então, ser honesto é isso, você ser honesta, né? Não desejar o mal das pessoas. Então você vai começar a refletir, ser honesto, né? Tudo que é justo, tudo que é puro. Então você vai começar a meditar na palavra de Deus, tudo que você acha que é justo, tudo que você acha que é puro, tudo que é amável, né? Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, para você que sente que tem alguns padrões negativos de pensamento, que está refletindo nas tuas atitudes, e você está reconhecendo isso, que não está sendo legal, que você não está vivendo o propósito que Deus tem para você, comece a repensar, comece a transformar esses seus pensamentos, começando pela palavra de Deus. Tá bom? Então essa foi a nossa conversa de hoje sobre como a nossa mentalidade influencia nos nossos comportamentos. Até a próxima!